Talks vai falar sobre estética. Afinal de contas, no mundo de selfies, cada vez mais estamos preocupados com a simetria e com a suposta juventude eterna. Dá para melhorar o que a gente tem de melhor e dá para prolongar a juventude? Bom, a medicina evoluiu muito e existem muitas técnicas hoje disponíveis para melhorar aí o resultado do que a gente mostra no espelho. E para conversar um pouquinho sobre isso, a gente tem um convidado muito especial, o Dr. Antônio Nassif Filho. Bom, nós vamos demorar um pouquinho para apresentar o currículo porque ele é super extenso. Ele é formado pela PUC, concluiu residência médica em otorrinolaringologia, concluiu também o curso de mestrado e doutorado pelo Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná, tornou-se professor da PUC, sendo graduado professor titular em 2000. Além disso, é chefe do serviço de otorrinolaringologia e preceptor da cadeira de cirurgia estética facial no serviço de residência da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, membro titular da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica e Reconstrutora da Face, ex-diretor da Defesa Profissional da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, revisor, título de médico europeu pela Universidade do Porto, médico otorrinolaringologista há 36 anos, doutor, mestre, enfim. E por aí vai, a gente ficava aqui até amanhã fazendo esse currículo. Doutor Nassif, muito obrigada por atender o nosso convite. Obrigado a você pelo convite. Bom, a sua formação é otorrinolaringologia, o senhor fez formação também, especializações, mestrados e doutorados nessa questão da estética facial. Qual é a grande busca hoje, o que mais bate à porta do seu consultório? A grande busca hoje, além das doenças básicas, obviamente, é a plástica facial. E dentro da plástica facial, a gente poderia citar rinoplastia, blefaroplastia, facelift, papada, orelha. Uma das cirurgias mais procuradas é a rinoplastia. E assim, você tem mais de 30 anos, quase 40 anos de exercício da medicina e nessa especialidade. O que nós evoluímos em termos de técnica aí nas últimas décadas? Eu costumo dizer que as técnicas, muitas vezes, elas trabalham que nem um pêndulo, né? Obviamente que muitas vezes você analisa uma técnica hoje e acha que ela fica ultrapassada, depois de um certo ponto você reanalisa ela. Mas dentro das técnicas, a invasibilidade hoje é menor, ou seja, aquelas cirurgias em que antes você tinha que ter um pós-operatório mais lento, onde o paciente tinha que ficar muitas vezes sem para trabalhar e tal, isso melhorou muito, né? Vou dar um exemplo, na rinoplastia, por exemplo, você faz uma cirurgia hoje, você vai embora no mesmo dia, não tem mais aqueles tampões, aquela coisa chata, né? Que antigamente era muito assim, traumatizante, e 2 dias depois, 3 dias depois, o paciente pode ir trabalhar, quer dizer, então com bastante conforto e bastante tranquilidade, isso ajuda. E nas outras cirurgias também, o índice hoje, os acessos que a gente faz, como invasões menores, cortes menores, cicatrizes menores, realmente apareceram e vieram para ficar. Bom, e a rinoplastia como campeã de procura na questão facial, ela pode ser feita a partir de que idade? Normalmente, em mulheres a partir de 15 anos, homens normalmente a partir de 18, 19 anos. Depende muito do crescimento craniofacial. As mulheres normalmente podem realizar cirurgias mais cedo. Os meninos, às vezes, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Ou seja, se você tem aquela criança que de repente tem algum desvio, alguma situação que incomode, tem que esperar o desenvolvimento completo para saber o que tem que arrumar ali, é isso? Normalmente sim, se ela tem uma vontade de fazer uma rinoplastia, tem um desvio também de septo, por exemplo, e quer conciliar as duas coisas, muitas vezes a gente sugere aguardar, porque esse septo, inclusive, pode nos ajudar na técnica cirúrgica que você perguntou agora. Bom, uma coisa está ligada à outra, né? Claro que, obviamente, todas aquelas questões de pálpebras, levantar a bochecha, toda aquela coisa, o público feminino ainda é a sua maioria e o masculino, verdade, que está buscando muito isso também? Perfeito. Ainda o público feminino é maior, né? Eu costumo brincar assim, ter 3 filhas mulheres, mais a minha esposa, e as mulheres sofrem mais que os homens porque a exigência com as mulheres é maior, né? Mas com essa história do selfie, essa exigência aumentou demais, então hoje as pessoas se veem e começam a achar defeito em tudo, então querem tentar melhorar tudo, arrumar tudo. Mas os homens já estão procurando também bastante, eu diria que é 70% a 30%. E os homens quando procuram, muitas vezes eles são mais exigentes até do que as próprias mulheres. Eles querem mais detalhe, mais perfeição. Mais detalhes, mais minúcias. E esse é um grande detalhe, né? Quanto mais minúcia, quanto mais detalhe,
mais difícil muitas vezes é de você conseguir um resultado. Como é que fica aquele limite ético e até comercial do médico de cirurgia estética entre aquilo que o paciente quer e aquilo que é indicado para ele? Existe muita situação assim, doutor, eu quero puxar aqui, eu quero fazer aqui, mas não é o seu caso ainda, não tem essa necessidade. Como é que é isso? Todo paciente que nos procura, a gente procura avaliar o que ele quer, o que ele deseja e aquilo que pode ser atingido. Não é uma questão realmente de falar a verdade, de ser transparente com o paciente. Tem paciente que nos procura que querem muitas vezes coisas impossíveis de se dar. Tipo, eu quero ser a cara da Jennifer Lopez. É praticamente inviável, né? Eu costumo dizer que enfeitar o belo é mais fácil. Quando o paciente tem traços bonitos, condições bonitas, muitas vezes um detalhe que você corrige aqui ou ali pode deixar o paciente mais belo. Mas muitas vezes, quando ele quer coisas que são praticamente impossíveis, a gente tem que ser honesto em dizer que não dá para fazer, né? Mas hoje, com as cirurgias, hoje você consegue melhorar bastante coisa. Deixar o paciente mais jovem, deixar o paciente mais bonito, deixar o paciente mais satisfeito com ele mesmo, melhorando a autoestima. Isso realmente é uma coisa que não tem preço, né? Quando o paciente procura, faz o procedimento e tem o resultado, a satisfação é mútua. Bom, a gente está falando aqui da reconstrução, das cirurgias estéticas do ponto de vista meramente estético, mas as reconstruções faciais, elas também são indicadas para vítimas de acidente, para pessoas que tiveram, enfim, alguma outra questão, às vezes até de doença, que precisa dessa reconstrução. Isso também é devolver para muitos o convívio social e a autoestima, né, doutor? Você falou uma grande verdade, né? As reconstruções, eu tenho alguns trabalhos, inclusive, por exemplo, a reconstrução de lábio, né? Muitas pessoas com tumores de lábio, câncer de lábio, que é muito comum em região de pessoas que tomam muito sol e tal. Então, muitas vezes você tem que tirar aquela lesão e não basta apenas tirar, você tem que reconstruir aquela estrutura. E isso realmente é a ressocialização do paciente. Vários tumores de face, de pele, que são muito comuns, você tem que fazer a ressecção, a retirada e reconstruir esse tecido. E quanto mais estético ele ficar, melhor é o paciente se ressocializar ou ter um convívio normal com a sociedade. E doutor Nassif, hoje em dia também, feliz ou infelizmente, isso tem sido, essa possibilidade de alguns procedimentos estéticos tem se abrido para muitos profissionais, desde profissionais estéticos, dentistas, fisioterapeutas. Como é que o senhor vê essa abertura do mercado? Que preocupações lhe trazem e se existem muitos pacientes que vão lhe buscar depois de procurar um profissional que não tem a formação adequada? Eu vou começar pela segunda. Existe, sim, bastante gente que nos procura por ter feito procedimentos com não médicos, né? E o que eu vejo, na verdade eu nem queria dizer a minha avaliação em relação a isso, mas dar um conselho. Eu acho que toda pessoa que procura um procedimento estético deve procurar pesquisar sobre o profissional que vai fazê-lo, se ele tem capacitação, se ele é um profissional que tem história já de bons trabalhos realizados na sociedade, porque muitas vezes, dependendo do procedimento que essa pessoa vier a fazer, ela pode ser irreversível, né? Então, muitas vezes ela tem um pequeno defeito, vai lá, faz um procedimento que não foi feito da forma adequada, pela pessoa adequada, e depois, para corrigir esse problema, o transtorno é enorme e muitas vezes a gente não consegue corrigir mais. Bom, fica aí a dica que é importante e para a gente concluir, só uma dica aí para quem é um profissional nas mais diversas áreas como o senhor, em que precisa da minúcia, do foco, da atenção, estar preparado, relaxado para conseguir realmente focar no trabalho. Viver num Palácio Del Mar ajuda, né? Nossa, não tem nem o que falar. O Palácio Del Mar, na verdade, eu venho para cá e eu faço aqui a minha terapia, né? É o meu refúgio. Aqui eu recarrego todas as baterias e estou super feliz aqui. O Palácio Del Mar só tem coisa boa para poder falar sobre ele. Bom, mais um cliente satisfeito da Sil. Obrigada por dividir seu conhecimento, por nos atender aqui hoje. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Esse foi o Sil Talks com o Dr. Antônio Nassif Filho. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.